Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos, Pai, em Tua casa, para honrar e bendizer o Teu nome, Senhor Jesus, através da santa pregação, e nós te pedimos, Senhor Jesus, neste momento, que o Senhor acalme, Paizinho, os corações daqueles que estão aflitos neste lugar, que o Senhor derrube por terra todos os pensamentos, Paizinho, que estão lá fora, e que todos foquem, Senhor Jesus, aqui dentro em Tua palavra, para que o Senhor fale através de Teu servo, Pai. Quanto a mim, apenas me usa, Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, que não seja a minha boca, Senhor Jesus, que fale palavras minhas, mas que seja a Tua boca que fale através de mim, Pai, para que nós saiamos daqui não da forma que entramos, mas sim modificados, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Esta é a minha oração. Amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso que já faz um tempo que esta palavra ela fala ao meu coração. Nós passamos um período aqui desde o início do ano até agora, graças a Deus. Deus já está agindo aí, já modificou muita coisa de outubro para cá, mas momentos muito difíceis mesmo, as quais a gente às vezes ficava olhando e procurava chão às vezes e não tinha onde encontrar. No mesmo tempo em que a gente passa por dificuldades, a gente olha para o contexto atual, não só do Brasil, mas do mundo, e vê que o mundo está em ruínas, o mundo está ruindo. Nós vemos que o mundo está, de certa forma, muito difícil em todos os lugares. São guerras se levantando em todas as nações, a corrupção desenfreada em todos os lugares. E às vezes nós olhamos tanto para a nossa vida como também para o mundo e achamos que tudo está fora de controle, mas graças ao Senhor Jesus, nós temos a ciência de que tudo está debaixo da poderosa mão de Deus, está tudo sob controle. Lembro das palavras de Billy Graham que disse que as pessoas não se preocupassem porque ele tinha lido o último versículo do livro de Apocalipse e ele disse que tudo acabaria bem e de fato tudo vai acabar bem. No contexto desse texto que a gente acabou de ler, eu lembro que assim que o Senhor começou a falar comigo sobre ele tocou muito nessa questão de como estava o momento que antecedia, não é isso, o ministério de Jesus Cristo na terra. O momento, ele era um momento muito difícil também. Era um momento de corrupção generalizada naquela região. Era um momento em que, infelizmente, aqueles que estavam ali não desfrutavam de paz plena, mas de dificuldades também em todo o meio. E quando eu falo em todo o meio, é no meio político, é no meio religioso, é em toda aquela região ali estava realmente banhada por momentos muito difíceis, por coisas que aconteciam e que fugiam realmente ao controle de todos que estavam ali. Uma geração que estava vendo a corrupção entrar por dentro dos templos, do templo, das sinagogas, uma corrupção que não só vinha ali do governo, mas dos próprios líderes religiosos, e era um momento muito difícil mesmo. É nesse contexto que se levanta João Batista, depois de 400 anos sem profeta nesta terra. Deus brada novamente ao seu povo e levanta o último profeta de que nós temos ciência. Ele levanta João Batista neste contexto para falar sobre o Messias. Observe que em momentos de muita dificuldade, quando nós de fato achamos que a coisa não tem jeito, é quando a intervenção da poderosa mão de Deus, ela se faz presente e coloca tudo no seu devido lugar. Nada foge ao controle de Deus e tudo será no tempo certo, feito segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós vimos em muitos estudos já de escola dominical, pregações de pastor Rovanildo e tudo mais, ele sempre citando isso, quando nós achamos que a coisa está fora de controle, não se preocupe, tudo está no controle do trono poderoso de Deus, daquele que está assentado no trono. Quando nós olhamos para o início desse texto, nós já começamos a ver que esse livro de Lucas, perdoe aqui, quero falar um pouquinho dele. Eu gosto muito quando a gente vai ler a narrativa do livro de Lucas, porque ele traz um contexto de fato histórico da época. Lucas, ele traz elementos, tanto pessoas como também
do contexto geopolítico da época, o que faz com que a gente procure estudar um pouquinho do que era tanto essas pessoas que ele falava, como também dessas cidades e outras coisas mais. Por exemplo, ele cita Tibério César, não é isso? Que era o imperador romano na época, que governava toda a Roma naquela época. Porém, ele coloca aqui, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. E aí já tem um contexto. Por quê? Porque Pilatos, ele não era daquela região, digamos assim, ele não era uma pessoa tão ligada àquela região, e geralmente nas tetrarquias eles colocavam pessoas que tinham uma certa ligação com aquela região. Eles dividiam ali o reino, eles dividiam aquela porção ali, daquele reinado, daquela província, e eles dividiam e colocavam pessoas que eram geralmente mais achegadas ao povo, seja pela religião, ou seja, até pela própria política mesmo, mas que fosse apegado ali àquela pequena região, para que o povo não se rebelasse. Inclusive, lá na frente, no último imperador Diocleciano, ele vai utilizar disso, ele vai dividir, não é isso, o reino em dois, com Maximiano, vai ficar o reino do Oriente, não é isso, que ele mesmo ficou à sua frente, e depois vai ficar Maximiliano no reino do Ocidente, e assim depois a gente vai dividir mais em duas vezes o reino, para ver se ele conseguia governar bem, porque havia muitas invasões dos bárbaros, enfim. Quando a gente vai ver esse contexto histórico do que ele está falando aqui, a gente vê que há uma riqueza cultural muito grande naquela época. Nesses textos que Lucas traz, ele traz um contexto de uma riqueza histórica muito grande. Mas como é que Pôncio Pilatos chegou aqui? Essa é a pergunta que a gente pode já iniciar fazendo, porque aqui está tudo certinho. Herodes o Grande, Lisânias estava numa região onde ele era conhecido ali também, não é isso? Pegou da descendência de seu pai, mas Pôncio Pilatos aqui, ele é o intruso da vez. Para isso a gente tem que voltar um pouquinho e a gente tem que ver como que foi feito, não é isso, para que se chegasse a essa governança da região, não é? Antípatro, o pai de Herodes o Grande, ele era muito conceituado, não é isso, naquela região. Ele era muito achegado à corte de Roma, não é isso? Ele chegou a ganhar uma procuração para ser procurador, não é isso, daquela região de toda a Palestina. Porém, depois, quando foi conquistado, ele foi morto, envenenado, e Herodes vai até Roma, não é isso, e reclama para si aquela região. Então, há a história, não é isso, de que, de fato, foi dado a Herodes o Grande a região da Judéia, e ele foi nomeado rei dos judeus. E observe como esse contexto é extremamente histórico, porque Herodes o Grande, quando ele recebe o título de rei dos judeus, ele começa a governar naquela região e começa a governar com mão de ferro, tá certo? Inclusive eu peguei essa semana um estudo muito bom sobre isso, para tentar me aprofundar um pouco, e quanto mais você lê, mais você gosta, porque de fato é uma loucura a vida desses caras, né? Herodes o Grande, ele era um camarada extremamente, como é que eu posso dizer, organizado na questão de administração. Herodes, ele fez o porto de Cesareia Marítima, não é isso? Tem até Jerusalém. Então ele tinha uma visão administrativa muito boa, porém ele era um cara extremamente ciumento. Ele era um cara que ele tinha um apego tão grande ao poder, que ele não queria abrir mão de maneira nenhuma. De tal forma que quando ele se casou com Mariana, que era sua esposa amada, e guarde bem esse amada, né? Ele mandou matar todos os nobres da família dela. Aqueles camaradas que tinham mais destaque na família dela, ele disse: esses caras podem se rebelar contra mim depois, porque eles têm poder e influência na sociedade, então já mandou matar todos eles, tá certo? Depois ele matou a própria sogra. A sogra pediu para que ele nomeasse um rapaz jovem, de 17 anos, para ser, naquele tempo, sacerdote, porque, como eu falei, era muito corrompido já nesse tempo a questão religiosa também, e ela conseguiu que ele nomeasse. O rapaz começou a fazer um bom trabalho, 17 anos, rapaz. Quando foi depois, ele viu que esse camarada estava ganhando destaque, mandou matar ele. A sogra, com medo, fugiu para o Egito. Aí ele foi e mandou os emissários ir lá e matar a sogra. Depois ele mandou 2 filhos para estudarem no Egito. Isso é tudo Herodes o Grande, tá? Mandou 2 filhos para estudarem no Egito.
Quando chegou lá, os rapazes estudando, chegou a irmã dele e disse assim: rapaz, tu mandou teus 2 filhos para o Egito e lá eles estão estudando bem, eles vão voltar mais rápido do que tu para governar a terra. Aí Herodes fez o quê? Chamou o camarada e disse: vai lá e mata meus 2 filhos. Mandou matar os 2 filhos. O homem era de fato um louco. Inclusive, alguns relatos, né, chegam a chamar ele de o rei louco. Então, ele mandou matar os próprios 2 filhos. E com tudo isso acontecendo, chamaram ele em Roma para dar-lhe, de certa forma, uma bronca. Quando, antes dele ir, ele mandou matar a esposa amada, porque ele disse: pode ser que ela se rebele e tome o trono de mim. Então Herodes, esse que era nomeado rei dos judeus, ele tinha, para vocês terem ideia, essa índole. Um cara extremamente bom na parte administrativa, mas infelizmente terrível como pessoa. Então, depois desses acontecimentos, Herodes chega, não é isso, a morrer, finalmente, graças a Deus, ele morre. Quando ele morre, ele vai dividir aquela região no seu testamento. E aí, na divisão do seu testamento, ele divide e coloca aqui, nessa região, Herodes Arquelau, tá certo? E não Pôncio Pilatos. Ele coloca no seu lugar Herodes Arquelau, tá bom? Arquelau começa a governar nessa região, e ali é que começa toda a confusão. Por quê? Porque o povo não suportava Herodes Arquelau. Arquelau, ele era um camarada ruim na parte administrativa, como também era outra desgraça na parte pessoal, né? Então o povo começou a reclamar muito, juntaram caravanas, foram até Roma e se queixaram de Arquelau. Então o imperador aproveitou o momento e disse: opa, posso colocar alguém ali que é especificamente de Roma. Colocou Pôncio Pilatos, tá certo? Quando a gente vê esse contexto, é claro que a gente também começa a estudar e abre a nossa visão para o que aconteceu com os 3 reis magos, tá certo? Quando eles chegaram lá em Herodes o Grande. Porque imagine, um cara com essa índole foi quem recebeu esses camaradas, e esses camaradas lhe perguntaram o quê? Eu creio que a maioria lembra, né? Onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Aí foi mesmo que matar. Ele disse: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Ele disse: é o quê, meu amigo? Em outras palavras bem nordestinas, é o quê, meu amigo? Recém-nascido rei dos judeus. Jesus tinha acabado de nascer, os caras vinham lá, né, a estrela guiando eles, e eles perguntam ao camarada que já tinha matado meio mundo de gente para não perder o reino, onde tinha nascido o rei dos judeus. Aí depois daquela coisa toda, está lá bem descrito no livro de Mateus, não é esse capítulo 2, aí a narrativa mostra que ele diz para eles: olha, vocês vão lá, descobrem onde é que ele está, primeiro ele consulta os caras, onde é que ele vai nascer? Aí disse: olha, está descrito que é em Belém, porque está escrito, né, assim como o profeta falou: e tu, ó Belém, não és a menor da tribo de Judá, de ti sairá aquele que apacentará o meu rebanho. Então, vai ser em Belém. Se vocês vão lá, descobre, depois volta e diz que é para eu ir adorar ele também, certamente com uma faca, né? Mas ia adorar também. Aí eles vão, tem todo aquele enredo de que eles vão embora sem, o anjo instrui ele a ir embora sem falar, não é isso? A Herodes, e enfim, depois disso tudo se dá que ele manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Então nós chegamos, depois que eles depõem, não é isso, Arquelau, eles colocam Pôncio Pilatos como governador da Judeia. Esse Pilatos depois justamente vai ser quem vai julgar Jesus. E a gente entra agora na parte da corrupção religiosa. Por quê? Porque ele fala: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, e isso é terrível, né? Sumos sacerdotes, aí sim, Anás e Caifás. Pela tradição, é claro, e Deus instituiu, que só existia um sumo sacerdote. Não poderia existir, não é isso, mais do que um sumo sacerdote. Era aquele, que nem o pastor já pregou várias vezes aqui, que levava, né, entrava no Santo dos Santos de fato, para levar ali as ofertas do povo, era quem era mais próximo de Deus. Mas a religião também estava extremamente corrompida nessa época. Por quê? Porque Anás, ele era o sumo sacerdote de fato e tradição. Ele era o sumo sacerdote levantado, mas Caifás fez o quê? Comprou o título de sacerdote. Onde entra a política, também entra a corrupção. Infelizmente estava o sogro e o genro sendo os 2 sumos sacerdotes.
Então veja como estava bagunçado este contexto histórico dessa região. Mas quando nós olhamos, eu já falei, para todo esse contexto de corrupção desenfreada e de desgraças no mundo, é justamente neste tempo que Deus levanta os seus, para que estes falem por seu intermédio ao povo, para que haja arrependimento. É nesse tempo, e diz o texto, versículo 2 ainda, ele diz assim: e veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, num deserto. É interessante que, geralmente, não sei, eu acho que o povo pensava que João, ele iria trazer uma pregação mais branda, como nós vemos nos dias de hoje. Inclusive, eu pensando em um título para essa pregação, eu pensei, né, João Batista, uma pregação dura em tempos difíceis. O camarada que era o precursor do ministério de Jesus, talvez em nossa visão ou numa visão bem atual, ele iria vir e iria pregar o seguinte: olhe, vem aí aquele que é totalmente amor, vem aí aquele que é totalmente apaixonado por você, vem aí aquele que é louco por você, ele faz tudo por você, nossa, como ele te ama. Venha a ele do jeito que você está, faça as coisas da forma que você quiser, não mude de vida, fique à vontade para ser quem você é, porque aquele que te ama incondicionalmente, ele está vindo aí. Talvez as pessoas imaginassem que esse profeta iria se levantar pregando dessa forma, mas é interessante que o texto ele discorre dizendo que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando batismo de arrependimento e remissão de pecados. João Batista veio com uma pregação extremamente rígida, dura, uma pregação firme. Ele não veio depois de 400 anos tentando agradar as pessoas, mas ele veio de fato aplanando os caminhos do Senhor, mostrando que o Messias estava vindo. Talvez seja isso que esteja faltando nas igrejas do Brasil. Eu não falo dessa porque, glória a Deus, aqui se prega a palavra, glória a Deus por isso, mas talvez seja isso que esteja faltando nas igrejas do Brasil, para que as pessoas comecem a ter um pouco de transformação, e por isso que eu disse que esta palavra falou grandemente comigo. Porque às vezes quando nós estamos em momentos difíceis, nós achamos que o problema é Deus. E a gente começa a olhar para Deus e começa a indagar Deus, e aí pode vir a mensagem em nossa mente de quê? Do que queixa-se o homem, se não dos seus próprios pecados? Queixe-se dos seus próprios pecados. Quando eu comecei a ler esse texto, eu disse, meu Deus, de fato, nós estamos vivendo e andando como se fôssemos cegos, como se não observássemos de fato aquilo a que nós fomos chamados. O Senhor nos chama todos os dias ao arrependimento. Todos os dias nós estamos vindo à igreja, ou semanalmente, seja o que for, ou escutando em nossas casas pregações sobre o que Deus quer para a nossa vida. Onde tem profetas, as pessoas estão indo. Eu conheço pessoas, se tiver profeta em qualquer igreja, ele está lá para escutar o profeta. Tem uma menina até que trabalha para mim, olha, Osmar, profeta tal vai vir aqui na minha casa. Aí o profeta tal, ele vai vir na minha casa. Ele adivinhou a morte de fulano, não sei de onde, não sei de quê. E eu fiquei olhando assim e disse, meu Deus do céu, meu Pai eterno, o último profeta foi João Batista. Os profetas somos nós, quando professamos as palavras de salvação que está na Santa Bíblia do Senhor. Então, as pessoas talvez achavam que iam encontrar lá no deserto essas mensagenzinhas que afagam o coração, sabe? Não, meu amigo, continue da forma que você está. Deus ainda vai te honrar, Deus ainda vai te levantar, Deus ainda vai fazer isso. Ele já fez. Foi isso que João Batista disse. Ele disse, arrependam-se. Ele trouxe uma palavra de arrependimento. E aqui ele traz a palavra do profeta, mas ele diz assim, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e todos virão a salvação de Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, uma linguagem bem conhecida naquele tempo,
que quando o imperador ele ia adentrar numa cidade ou ia para qualquer lugar, os seus construtores ou engenheiros, seja quem